Olá, começa agora o programa Impressões e hoje nós estamos recebendo aqui a engenheira civil Simone Guimarães, que é diretora superintendente da Suplan. Simone, seja muito bem-vinda aqui ao programa Impressões. Obrigada, Eri, é um prazer imenso a gente estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a vida da gente, a carreira, não é? E essas obras todas do estado da Paraíba que a gente tem participado um pouquinho. Realmente, tem muito o que contar. Simone, eu queria que você começasse falando sobre a sua vida. Você se formou em engenharia civil, é Campina Grande. Isso. Sou campinagrandense, terminei engenharia em 1996, o período 96-2. Nada contra os campinenses. Nada contra os campinenses, sou campinense, mas campinagrandense primeiramente, por conta de uma brincadeira que a gente tem em Campina, né, por conta de time, né, de futebol, sou 13ana. E desde pequena, assim, meu pai, inclusive, tinha um fusquinha que até era pintado de preto e branco quando a gente era pequena na época. Então, é uma paixão pelo time que a gente tem muito grande. Inclusive, isso foi para minha família também, meu marido também é 13ano. E a gente se formou em 96 em engenharia. A gente tem trabalhado durante muitos anos, já tivemos empresa, fizemos obra pública há uns 25 anos atrás, trabalhamos também no setor privado, prestando consultoria e veio a oportunidade, né, da gente chegar e contribuir também com o estado da Paraíba. Isso surgiu em 2011, que estavam precisando de engenheiros civis na Cinep, enviei meu currículo, fiz uma entrevista então na época com a Eriene Margarete, que era a presidente e a diretora de operações, e fui contratada. Fiquei na Cinep de junho de 2011 até o final de março de 2012, onde surgiu a oportunidade da gente ir para a Suplan. E assim, a trajetória que a gente desenvolveu, eu trabalhei como gerente do patrimônio imobiliário na Cinep, a gente conseguiu o Conjunto Valig, né, que tinha lá em Campina Grande, aquelas empresas, a gente conseguiu saldar a dívida deles, fez um parcelamento, né, do território lá, com todas as empresas, os quais teve um acordo no qual o governo do estado participou e conseguiu que todas aquelas empresas conseguissem ter a área ali de fato, né, sanar, né, quitar os seus débitos junto ao BNDES na época. Nós também trabalhamos nas sistemistas da Fiat, aquela área foi toda ali um estudo que a gente desenvolveu, que inclusive está em execução, Tatiana está lá na Cinep hoje em dia, e ele está já em execução, essa obra já foi licitada e está na conclusão, naquele polo industrial ali, que fica em Caporã. Então, a partir daí, teve uma reunião na Granja, na qual a gente falou sobre isso, que fui engenheira, fui gerente do patrimônio na Cinep. A gente foi para uma reunião na Granja, onde o governador participou com vários secretários lá, para tratar justamente do polo das sistemistas da Fiat, que estavam se instalando aqui no distrito de Caporã, e para a gente também conseguir pegar, né, mão de obra e contratar pessoas aqui da Paraíba para participar disso. Para você ter uma ideia, muitas pessoas que trabalham na Fiat, elas estão acomodadas aqui em João Pessoa, elas moram em João Pessoa, porque a qualidade de vida de João Pessoa é melhor do que em Recife. E você pegar o tráfego de você ir para Fiat e vir para cá é melhor do que você ir de lá, você chegar e ir para Recife. O trânsito, né, quer dizer, aquele corre-corre de Recife, é uma cidade também maior. E aqui as pessoas estão gostando muito. Tanto é que, por exemplo, eu moro aqui em Tambaú, você vê a quantidade de ônibus que sai às 5 horas da manhã, com vários funcionários de lá. É muito bacana você ver quantas pessoas estão morando aqui. No meu prédio também tem pessoas que são de lá, funcionários de lá, e não querem mais sair. Diz que pensam realmente em morar em João Pessoa. Como João Pessoa está uma cidade tão bacana, a Paraíba da gente está muito diferente, né, ao longo desses 8 anos. Aí, a partir daí, o governador Ricardo Coutinho fez uma pergunta técnica, respondi na Granja, ele tem uma cabeça muito boa, como eu nunca vi isso, decorou meu nome e me convidou para a Suplan. Então, na Suplan, começamos na Suplan como fiscal de obra, chefe de gabinete, gerente das regionais de Campina Grande e Cajazeiras, e a partir daí, com o trabalho que a gente conseguiu desenvolver, porque o maior gargalo do Estado em obras públicas, ao longo de todos esses anos, nunca foi assim, qualidade, cumprimento de cronograma, que você não via um cumprimento de cronograma. Quantas obras inacabadas sempre existiram nos governos? Quantas obras um governador pegava de uma para outra e não terminava, ficava aqueles elefantes brancos sem utilidade? E o governador Ricardo Coutinho, ele teve esse diferencial, por ele ser um gestor nato. Você vê o centro de convenções,
não tinha quase nada daquele centro de convenções. Foi uma obra que começou, né, foi planejada, acredito, na época de Cássio, passou por Maranhão, mas não tinha quase nada, era uma obra que estava parada, não tinha nem dinheiro. Uma obra de 250 milhões de reais, o que a gente tem atraído, né, para João Pessoa com a inauguração daquele centro. Gente, a gente teve uma Robocap nunca veio para a América, sempre foi na Europa. Nem os Estados Unidos teve um evento daquele, e nós fomos privilegiados com isso. Nós provamos para a sociedade, né, internacional que nós tínhamos condições de abrigar, principalmente na rede hoteleira, né? Para você ter ideia, são mais de 2.000 leitos, né, que hoje em dia a gente tem, segundo Ruth, que eu estava conversando com ela. Então nós temos um potencial muito grande na Paraíba, como nunca antes vimos. E é muito bom a gente poder falar um pouquinho assim e ver o que a gente pode fazer, não é? Trabalhar na Suplan, trabalhar como engenheiro civil e toda a bagagem que a gente leva. Muito bem. Hoje a senhora está como diretora superintendente da Suplan e eu queria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo o que é a Suplan, o que faz a Suplan. A Suplan trabalha, e ela trabalha com planejamento, o desenvolvimento, execução e a finalização das obras no estado da Paraíba, tirando as obras de estradas e rodagens, que é de responsabilidade do DR, tirando também as grandes obras, exemplo que é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e da CAGEPA. Fizemos hospitais, o viaduto, né, Eduardo Campos, fizemos o IPC de Campina Grande, que é considerado um dos melhores, se não o melhor IPC do Brasil, o Instituto de Polícia Científica, várias escolas técnicas, reformas de escola. Então, são muitas obras que é sob a responsabilidade da gente. Atualmente, e atinge os 223 municípios. Isso, a Suplan dos 223 municípios só não teve obra em 24 municípios, se não me falha a memória. Somente. Todos os demais foram abrangidos com alguma ação da Suplan. Muito bom, interessante. E obras que deixam uma marca muito forte e que permanece. Exemplo do viaduto, a senhora pois é, Eduardo Campos. O hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, aquele hospital, você teve a oportunidade, Eri, de passar por lá para você ver a grandiosidade do hospital, a qualidade da obra. Quer dizer, é uma coisa... Quando você chega aqui, onde nós estamos, né? Essa obra já tem o quê? Já tem mais de 3 anos, essa sala de concerto que foi entregue, e você olha a qualidade. Por isso que a gente preza a qualidade. Se você utiliza materiais com a qualidade maior, sem onerar as obras públicas, você tem um prazo de vida útil, você gasta menos com manutenção. Então, a nossa preocupação sempre foi essa, obras com qualidade, para que o dinheiro público seja melhor investido, para que a população que realmente precisa daquele equipamento, a exemplo da Secretaria de Educação, você tira as escolas que a gente faz. Meus filhos, eles vão para as inaugurações. Minha menina tem 21 anos, é estudante de Direito. Ela fez, mãe, eu gosto de ir para as suas obras porque eu estudei em escola particular e não tem a qualidade daquela obra. Não tem, eu nunca vi um laboratório de robótica. Quer dizer, a gente paga caro e o que é público às vezes não é nem valorizado. E a gente tem que valorizar porque realmente você passa por Junco, você vai para Cajazeira, você vê uma escola linda como aquela do Junco do Seridó, que todo mundo diz, a escola do Junco é tão colorida que ela ficou, que é outra coisa que depois a gente fala um pouquinho. E assim, é muito bacana você poder contribuir, você poder fazer a diferença, você ser diferente, você poder ter um governo, né, um governador que apoia. E que, assim, as críticas são muito positivas. É lógico que as críticas negativas, elas são importantes para a gente crescer e desenvolver e melhorar, que a gente não existe processo nem procedimento perfeito. A gente está em melhora todos os dias. Mas me enche de orgulho poder fazer um pouquinho disso. Muito bem. Doutora Simone, eu queria que a senhora falasse nesse momento sobre uma coisa interessante. O governador tem uma agenda de inaugurações de obra muito grande, né? Uma dinâmica muito forte, constante, né? Toda semana, todo mês, há inaugurações. E como é que você faz para conciliar família, obras, trabalho? Família final de semana, Eri, porque não tem outro jeito. Às vezes saio muito cedo de casa, chego tarde, a gente tem hora para chegar. Quando estou por aqui, geralmente, eu não sou uma diretora superintendente de ficar na cadeira, eu não gosto, não é meu perfil. Você é do campo? Eu sou do campo, eu gosto de ficar nas minhas obras. Se você ter ideia, na inauguração do Hospital Metropolitano, eu estava morando lá. Comia, inclusive, com a peãozada lá, a gente almoçava lá, ficava lá direto. Porque eu gosto, este é o meu perfil. Tava até uma brincadeira assim comigo assim na obra, dizendo, Simone, tu estava parecendo aquele Diabo Louro da música de Alceu Valença na obra, porque era gritando ordem, era atrás, para cima, correndo, fazendo serviço de servente, pedreiro, era limpando, era organizando. Eu gosto, isso assim, o meu perfil é esse, eu não sou aquela só de determinar, eu estou junto com a minha equipe, estou lá fazendo parte, o que precisar, estou sempre ali. Eu acho que isso é um dos fatores que fez com que a equipe também agregasse.
Somos poucos na Suplan, e você vê hoje em dia, Simone, quantas obras esse ano? 117, com o prognóstico aí da gente chegar até o final de junho, aliás, até o final agora de maio, para ficar no total de 148. Dessas 148, já entregamos 43 obras e quero entregar mais 79 ao longo do ano. Simone, como é que faz tanto? Tem que ter mais de 100 engenheiros na Suplan? Eu fiz, não, gente, minha equipe é diminuta, mas a gente otimiza o tempo, a gente dá um apoio, tá entendendo? Um fiscal meu que tem em torno de 8, 9 obras, que é ruim, mas a gente dá um apoio, a gente vai na obra e está ali ao lado dele. Estou ali cobrando das empresas para dar andamento, porque os pagamentos são em dia, isso nunca aconteceu. Eu tenho feedbacks muito positivos de empresas que elas chegam para mim e dizem, Simone, nunca aconteceu, tá? A gente dá entrada numa medição, no dia 30 de um mês, e dia 10 eu estou recebendo meu dinheiro. Nunca aconteceu isso no estado da Paraíba. Então eu tenho muito esse feedback e a gente trabalha para isso. Cobro qualidade, eu sou dura com as minhas obras. Eu não gosto de chegar numa obra, se tiver uma qualidade inferior do que aquela que eu sei que eu estou pagando, troca tudo. A exemplo, teve uma escola de São Bento que a empresa teve que trocar 109 fechaduras porque não estavam de acordo com o que eu tinha pago. Exige. Então, quer dizer, para a gente ter isso, a gente tem que ter um trabalho muito sério. Acabar aquela história de que no serviço público, é do governo. Fazer todo de jeito. todo jeito. A gente acabou com isso. É verdade. Nós vamos agora a um intervalo e daqui a pouco nós voltamos com essa conversa falando sobre as obras aqui no governo do estado através da Suplan. Você não sai daí, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Impressões, hoje entrevistando a engenheira civil Simone Guimarães, que é diretora superintendente da Suplan. Doutora Simone, uma coisa muito interessante, eu queria abordar com a senhora com relação às escolas. A senhora falou um pouco sobre, né, a escola mais moderna, com até a parte de informática, de robótica, mas tem uma coisa interessante que chama muita atenção, é a arte que está nela, né? A pintura que é colocada, uns retângulos coloridos. O que isso significa? Eu sempre gostei muito de cor. Eu sempre fui uma pessoa que eu digo assim, acho que eu tenho uma alma negra em mim, que eu gosto de cor, eu gosto de vida. Nunca gostei dessa coisa muito de tons pastéis. Por que as escolas tinham que ser branco e concreto? Gente, pelo amor de Deus, coisa mais sem graça, mais sem vida. Então a gente começou com a Vila Olímpica. Fiz um pequeno mural lá de Mondrian, colori aquela Vila Olímpica. Você vê que tem o ginásio laranja, tem a arquibancada verde, tem outro prédio que é vermelho. Então comecei a colorir ali. Aí eu falei com o meu líder, eu fiz, posso colorir as escolas? O governador autorizou e fez, pode, Simone. Tudo com bom senso. Então a gente começou a partir daí, conversei com nossos arquitetos, apesar de eu não ser arquiteta, ser engenheira civil, eu sempre queria ser uma arquiteta, só que em Campina Grande, na época, a UFPB não dispunha do curso de arquitetura. Então eu terminei indo para a engenharia civil. Mas eu sempre gostei de arte, sempre fui fã do cubismo, a pintura, assim, porque o Mondrian que a gente colocou, por ser uma coisa simples, por ser uma coisa que eu podia usar e a gente podia colocar aquilo nas minhas obras, qualquer pintor, ele sendo bem orientado, ele poderia fazer. Então a gente deu um diferencial nas escolas. Os alunos, para você ver, onde tem um Mondrian nas escolas, eles não picham as escolas. Que coisa bacana. É a coisa mais difícil, você pode passar. Tem uma escola aqui, Visão, o espaço cultural, onde tem um Mondrian, não tem pichação. Ele pode até pichar na parede branca, mas onde tem o colorido ou Mondrian é muito difícil chegar e fazer uma pichação. Por quê? Porque aquilo eles entendem, inclusive, acredito, como uma arte. Então, como a arte, aquilo tem que ser preservado. Então, é muito bacana o que a gente pode fazer. E as crianças, né, quando chega assim nas escolas, a do Junto Seridó mesmo, emocionei muito com aquela escola. Aquela obra lá, para você ter ideia, a gente gerou 108 empregos diretos na cidade do Junto Seridó. A empresa fez questão de contratar toda a mão de obra de lá. Ele não tem obrigação, porque de acordo com o contrato é de 10% a 20% da mão de obra local. Mas ele fez questão, porque estava no desemprego grande, e gerou emprego ali naquela comunidade, naquela cidade, de tal forma que quando foi na inauguração daquele prédio, as pessoas iam para lá com a satisfação, a alegria, e chegou uma criancinha pequenininha, pegou assim na minha blusa e fez, tia, eu vou poder estudar, meu pai vai poder pagar essa escola, ele foi servente aqui. Eu fiz, meu bem, bora entrar na escola que ela é sua, ela é pública, com qualidade. Então foi uma das coisas que mais me emocionou, porque você poder, eu dá até vontade de chorar quando eu me lembro daquela cena. Você está fazendo as coisas de tal forma que a população, quer dizer, são pessoas carentes, esquecidas.
O subdesenvolvimento no Brasil não é um subdesenvolvimento econômico, é um subdesenvolvimento social, porque nunca houve ninguém que quisesse fazer nada para acabar com a nossa miséria. Miséria a gente vai começar a acabar quando investirmos em educação. Não é segurança só não, gente. A segurança é muito importante, mas a gente precisa mais de educação. A gente precisa mais de um gestor que olhe para o nosso povo como a gente está conseguindo aqui na Paraíba. A gente está conseguindo coisas que você faz uma escola dessa. A Escola Técnica de Cajazeiras faz o quê? 4 anos que a gente entregou essa escola, você chega lá, ela está linda, porque os alunos têm consciência de manter aquilo. Você chega em São Bento também, que faz 4 anos, e você vê o zelo. Você chega em Itaperuá, a escola que a gente entregou há 5 anos, 6 anos atrás, quando ainda era gerente em Campina Grande, está lindinha a escola. Há uma coisa que eu queria observar, Simone, a exemplo lá de Cabedelo, a escola que foi entregue agora recentemente, Pedro Américo. Isso. Porque morou lá, e lá guarda alguns traços da arquitetura da escola, e isso foi levado em consideração, essa preservação da história do Você vê que apesar da gente ter feito o Mondrian no lado, a gente preservou a estrutura em si. Veja aquela escola ali em Cruz das Armas, não é que é em frente quase ao cemitério, como esqueci o nome dela, porque tem a Otávio Novaes e tem essa. A escola ficou linda, a escola parecia um presídio, gente, ela era toda fechada, você olhava assim e fez isso não é escola. O que a gente fez? A gente abriu, a gente deu vida, a gente faz com que o aluno que ali chega, ele tenha vontade. Quando a gente estava inaugurando a escola, tem alunos que chegam, valeu tia, quando o governador disse, foi Simone que fez, valeu tia, aquela coisa assim animada. E é bacana você poder fazer parte de algo diferente. Eu acho que quando a gente vem para fazer alguma coisa, a gente tem que ser diferente. Não pode ficar na mesmice, a gente tem que inovar, a gente tem que quebrar paradigmas. Eu digo isso muito para a minha equipe. Agora, uma coisa interessante também que o governo tem investido, através da Suplan, que é a questão dos teatros, um resgate da arte. Cultura, né? Da cultura paraibana que estava, né, jogada de lado. Você vê essa sala linda, não é? Essa sala de concerto, o Paulo Pontes, Teatro Santa Rosa, Cine São José, o Iraclis Pires, gente, em Cajazeiras, ficou mimoso, ficou num capricho aquele teatro também, ficou belíssimo. Quer dizer, e agora o Santa Catarina, que eu estou terminando o orçamento essa semana, a gente vai mandar para a licitação. Santa Catarina de Cabedelo. Quer dizer, a gente vai preservar toda aquela arquitetura, porém vamos fazer uma caixa cênica, porque aquele teatro nunca foi de fato um teatro, ele não tinha, né, uma caixa cênica nem nada, e nós vamos construir agora, vamos conceber uma caixa cênica, vai ficar muito bacana aquele teatro, quer dizer, vamos fazer a reforma e a reconstrução de toda a parte de cultura. O Museu da Cidade também, que a gente vai fazer uma reforma no Museu da Cidade agora. Então, enfim, a gente preza, né? O governo ele preza, ele tem esse olhar diferenciado com os seus gestores. Você vê exemplo aqui da gestora do FUNESC, Nésia, que é responsável, né, por essa parte também de teatro. Quer dizer, temos todo um cuidado muito grande com tudo isso. Muito bom. Isso abre muito espaço à cultura, as equipes, as companhias de teatro, né, ao espetáculo. Isso traz de volta à comunidade a arte, né, a cultura, o espaço aberto. Incentiva, não é? Muitas pessoas, você vê que Cajazeiras, ela não tinha um teatro, né? Quer dizer, estava passando por essa reforma que não foi nenhuma reforma, foi uma verdadeira reconstrução. E você vê que a população de lá está exigindo, eles têm fome. Não é? Como estava dizendo aqui, a gente estava conversando, tem fome de cultura, tem fome daquilo. E a inauguração de lá foi ótima, teve uma peça muito bacana, né? Uma comédia que a gente riu um bocado. E você vê que as pessoas estavam todas lá, quer dizer, aquela coisa é bacana. É como você vê assim, os prédios plus, você vê as escolas, o alunado fica feliz com aquelas obras. Você vê um espaço cultural desse que foi inaugurado nessa reforma, depois de quase 30 anos sem uma reforma, as pessoas estão aqui também participando da cultura. Você vê o Centro de Convenções, o Teatro Pedra do Reino, o maior teatro do Brasil, né, que está para 3.028 pessoas naquele teatro, quer dizer, palco de grandes espetáculos aqui no estado. E sempre tem peças, quer dizer, todos os meses tem algum show, quer dizer, está vindo José Ramalho, você vê que vai ter uma peça agora essa semana, uma comédia. E enfim, tá aquele movimento na cultura, coisas que a gente não tinha opção de fazer isso aqui, agora nós temos. E tirando também essa parte um pouquinho da cultura, praças. Você vê o Parque Linear Paraíba. Eu nunca pensei que a população de João Pessoa fosse amar tanto um parque e adotar como a população do Bessa adotou o Parque Paraíba que foi entregue. Quer dizer, é muito bom você poder fazer coisas, você poder fazer obras que melhoram a qualidade de vida, a segurança e a interação entre as pessoas.
isso, em todas essas obras que a senhora está narrando e elencando, que é uma parte, né, não é o todo, né? Mas isso prova que o zelo com o dinheiro público, né, que é investido e realmente, se tiver um respeito, tem dinheiro sim para fazer obras. Tem sim, você vê que a maioria dessas obras, eu posso dizer que 80% dessas obras foram custeadas com dinheiro, recursos próprios do estado da Paraíba, que é uma coisa muito difícil. Você vê o Rio Grande do Norte aqui, tá uma lástima, né? O estado aqui vizinho nosso, Pernambuco também não está tão bem. Você vê o nosso, a gente está conseguindo, a gente contornou, né? Quer dizer, uma crise. Ela foi muito mais aliviada aqui para a gente, por quê? Por conta de um planejamento, por conta de uma gestão. A responsabilidade social, né? A responsabilidade que a gente tira, que aquele dinheiro não é meu, aquele dinheiro é público, então tenho que fazer ele da melhor forma possível, entregar no menor tempo possível. Outra coisa na Suplan também que eu gosto de enfatizar é que os nossos cronogramas, a gente sempre está entregando as obras antes. Salvo algumas exceções, é lógico que eu tenho problemas, né? Por exemplo, eu tenho uma escola de Coremas, Conceição, que nós tivemos que rescindir os contratos. As empresas estão passando por um problema, a gente está penalizando aquelas empresas e vamos fazer uma nova licitação. O Mutirão em Campina Grande, o Conjunto Mutirão, que é uma obra de pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, também essa obra a gente fomos infelizes em todas as licitações dessa obra. Agora, disse, por que isso acontece? Porque eu não escolho as empresas que podem participar. Um procedimento licitatório, é a lei, então qualquer empresa que for habilitada, ela tem o direito de participar. Infelizmente, tem empresas que participam, vencem e não fazem a obra. Aí o que é que nos cabe? Penalizar. Outro fato também muito bom a gente dizer da Suplan, que nesses 50 anos de órgão, nunca nenhuma empresa foi penalizada, com exceção da gestão da gente. Começamos a penalizar, sim, as empresas. Algumas a gente entra com processo, né, de idoneidade, que a gente já entra, mas tem que ir para a Secretaria de Infraestrutura, que é um órgão no qual a gente faz também parte. E a gente, para ser mais rápido e célere, a gente deixa ela sem participar de licitação de 1 a 2 anos, dependendo da gravidade e do prejuízo que a gente vê, né, por bem que ela tenha causado ao erário público. Então, nós temos uma responsabilidade social muito grande, com patrimônio público, com dinheiro público. É uma luta contínua, porque não depende só de quem está no topo da cabeceira, depende de todo um conjunto. Quer dizer, eu tenho meu fiscal, tenho meu gerente, minha direção técnica. Então, se a gente não tiver azeitado com aquela obra, às vezes acontecem essas coisas. Mas a gente procura ser, no mínimo, eu rodo muito, Ari, assim, eu vivo no carro, tenho até meu marido disse, cuidado nas estradas, estou um pouco assim mais comedida, estou dormindo, que antes eu ia sair de 5 da manhã, chegava de meia-noite, 1 hora da manhã. Hoje eu não faço mais não, prefiro dormir e voltar no outro dia. Porque é tanta coisa, para você ter ideia, 117 obras, é coisa demais, gente. Muita coisa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Diga. Você ganhou um título, né? Foi. Dama de Ferro. A Dama de Ferro da... Como é isso? Porque assim, se a gente não for, as pessoas dizem assim, Simone, você é muito doce, mas quem não vê tua carinha, vê que tu é brava. Se a gente não for, por ser mulher engenheira civil... E me permita lhe dizer uma coisa, você foi a primeira mulher a ocupar esse cargo. Fui, primeira mulher a ser diretora técnica da Suplan e diretora superintendente. E você, engenharia civil, é um órgão extremamente machista e masculino. Se você não souber se impor, ninguém te respeita. Infelizmente, as pessoas respeitam aquelas pessoas um pouco mais brabas, umas pessoas que se impõem mais e digam, é assim que eu quero e vai ser assim, sem precisar destratar ninguém. Para você ter ideia, quando eu era engenheira, eu estava era engenheira não, né? Quando eu não estava ainda no serviço público, eu estava fazendo prédio, e meu mestre de obra chegou, tirou toda a ferragem negativa de uma laje, achando que engenheira mulher não sabia daquilo. Menino, peguei um A naquela obra. Quando eu cheguei, esse caminhão de concreto, isso já era 7 horas da manhã que eu cheguei, o caminhão de concreto era para vir de 8. E fazer essa ferragem negativa, demitir o mestre de obra, era um mestre muito bom, mas demitir ele na hora para fazer. Quer dizer, você vê essa dificuldade, até para você se impor. Em contrapartida, o que a gente ganha também com isso, porque mulher, mesmo que ela seja dura numa obra, a gente é sensível. A maioria de nós somos sensíveis. Uma obra dessa, se o homem chega, ele nunca vai chegar para um pedreiro ou um servente e dizer, que trabalho bacana, parede está no esquadro perfeito, alinhamento, olha o piso, olha o acabamento. Valeu, gente, eles não chegam. E quando eu saí, né, que eu deixei de fazer minhas consultorias, deixei mais a parte assim com meu marido, o que é que acontecia? Aí muitos pedreiros meus chegavam para Marcos e diziam,
A gente tem saudade da doutora Simone. A doutora Simone chegava na obra, elogiava a gente. O senhor não chega para elogiar. Cobra, mas elogia. Então, esse nome, assim, Dama de Ferro, foi mais justamente por conta da minha dureza em cobrar celeridade nas obras. E uma negociação, a gente tem que ser aberto a tudo. Então, eu vejo assim, uma empresa que está fazendo... Eu sou a cliente da empresa. Quer dizer, eu contratei a empresa para fazer um serviço para mim. Se eu pago ela em dia, então o que é que você tem que fazer? Pense na sua casa. Exigir qualidade, cumprimento de cronograma. A não ser que haja um fato superveniente que não estava naquele projeto. Aí a gente aí negocia. Mas eu digo, olha, faça a sua parte bem feita. A coisa que eu mais detesto é quando eu chego numa obra e não está da forma que eu quero. Como é que não está na forma que você quer, Simone? Serviço de baixa qualidade, cronograma atrasado. Aí pode dizer, Simone, ela realmente fica extremamente aborrecida. Não hesita em refazer. Não. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a gente encerrar. Eu vi quando a senhora falou sobre a obra da escola lá no Junco do Seridó. No Junco do Seridó, e a senhora até se emocionou. Das obras, das tantas obras que foram feitas, qual a obra que te deu um sentimento profundo de sensibilidade, né? É como se fosse um filho que deu à luz e está ali. Eu não vou citar só uma obra, vou citar 3, que foram assim... Bem, vou citar pelo menos 2, que foram um grande desafio para mim, principalmente enquanto engenheira mulher. Uma delas foi o viaduto Eduardo Campos, tá certo? Aquele viaduto me deu uma satisfação e um prazer imenso, porque muitas vezes eu escutei, inclusive, assim, de colegas dizendo que você não entrega aquela obra. Entreguei. Com orgulho, e dizer assim, participei ativamente daquela obra como engenheira, o que é melhor. A fiscal da obra foi uma mulher também, parceira minha, que estava ali comigo para a gente apoiar as decisões que a gente tomava. E o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. Teve também o Teatro Pedra do Reino. Eu não vou deixar de citar, não é o centro de convenções, é o teatro. Por que o teatro, Simone? Porque o teatro, aquele teatro, gente, você já foi lá no Jair, você já viu o pé direito, já viu a boca de cena dele. É um espetáculo. Você se sente um anão. Aliás, eu me lembro que quando eu era pequenininha, na década de 70, eu era muito pequena, mas tinha da Terra dos Gigantes. Aliás, aquela torre imensa, você vê toda aquela... Então você paisagem. vê aquela coisa assim, você diz, meu Deus, eu participei disso aqui, desse tamanho, a quantidade de ferro, a tonelada de ferro que tem aqui em cima, de aço, maquinário de ar-condicionado, caixa cênica, iluminação, e você diz, Jesus, a gente participou disso, a gente fez. E o hospital, né, que é saúde, gente. O hospital, a gente teve um zelo, não sei se vocês já viram, a gente usou um Mondrian estilizado lá na frente, a gente fez aquilo ali tipo um Lego, que eu até disse para Zé Nilson que estava fazendo, fiz, olha Zé, eu quero ali, eu quero um Mondrian, fiz o desenho como eu quero ele saindo em ACM, bem bacana, colorido, porque aquilo é um local de cura. O hospital é um local de cura. Então, para ele ser de cura, a entrada dele, a gente pensou, né, Clóvis, de uma obra belíssima, lá tem 10 metros de comprimento por 4 de altura, para as pessoas se sentirem bem naquele ambiente. Nenhum hospital particular que eu fui é bonito como aquele. Digo, olha, vou lhe dizer, Pernambuco mesmo não tem. Não sei em São Paulo, que eu nunca fui não, mas Pernambuco, minha filha já fez cirurgia lá, não tem, daquele nível não tem não. Então, é muito bom. Muito bom. Doutora Simone, a gente queria agradecer a sua presença, a sua entrevista, bacana, né, falando sobre as obras. É um prazer imenso, Ari, a gente está aqui à disposição e você vê que eu falo muito, né? E se tivesse para falar mais aqui 1 hora, eu falaria 1 hora sobre as obras, porque cada obra é como se fosse um filho da gente. É verdade. Isso pode ser em Belém do Brejo do Cruz, Cajazeiras, Itaporanga, quer dizer, é na Paraíba toda e a gente tem um cuidado. Semanalmente já estou fazendo minha agenda, eu quero ir para Picuí, eu quero ir para Nova Floresta, para Cuité, que a gente tem obra, pegar o Curimatau todinho para a gente fazer um apanhado daquilo. E é muito bom, eu vou lhe dizer, a gente sem Deus, primeiramente a gente não é nada. A gente não deve ter medo nem vergonha, nunca, primeiramente, de perguntar. Não sei de tudo, mas o que eu não sei, eu tenho a humildade de me reportar a quem sabe mais do que eu, para me orientar naquilo. Eu acho que isso é uma das coisas que faz também a gente crescer, não é? Principalmente como ser humano. E assim, a empatia. Esse final de semana a gente foi assistir uma palestra sobre empatia, a importância da empatia na nossa sociedade, como ela está em falta. E a gente tem que ser empático, eu tenho que me pôr no seu lugar para eu poder desenvolver as coisas. Porque às vezes nós temos problema em obra, só que a gente não quer saber do problema do outro e a gente tem que saber. Então, eu gosto muito disso, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de lidar com o público. Isso pode ser um servente, um pedreiro, de comunicar, engenheiro. Meus técnicos da Suplan que me dão um apoio, quer dizer, a Suplan, Simone não é nada se não fosse Deus em primeiramente, minha família, meu esposo e meus 2 filhos que me dão apoio, que às vezes eu digo assim, você me deu muita asa, então eu gosto de ver, eu gosto de sonhar e fazer coisas diferentes.
E ao governador Ricardo Coutinho eu tenho um agradecimento super grande, uma gratidão. Para ele é uma gratidão que não é tamanho. Você já pensou que é um gestor confiar a Suplan a uma engenheira que ele nem conhecia direito? E a gente poder conseguir, não é, provar o valor da gente. Que é muito complicado, principalmente para a gente engenheira. Tem uma amiga minha, que a filha dela está fazendo engenharia, ela disse que só tem 4, 6 meninas na sala de aula de engenharia. Ainda hoje em dia, quer dizer, um órgão muito masculino. E é bom a gente poder fazer isso. Prazer imenso, Eri, poder falar um pouquinho. Ok, muito obrigado. No programa Impressões, hoje nós entrevistamos a Simone Guimarães, engenheira civil, diretora superintendente da Suplan. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá.